Plano de Estudo Tutorado 4º ano Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Geografia. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Nós vamos fazer o PET volume 3 de Geografia do 4º ano, semana 1. Tema: a interdependência entre a cidade e o campo. Vamos começar? Seja muito bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Caro estudante, nessa semana você vai identificar a interdependência entre o campo e a cidade, reconhecendo a importância dessas conexões. Então, você vai identificar a interdependência entre o campo e a cidade, reconhecendo a importância dessas conexões. A interdependência entre a cidade e o campo. A cidade e o campo apresentam características próprias bem diferentes, porém possuem uma relação de interdependência muito próxima. Na cidade, o espaço geográfico apresenta muitas construções, grande concentração em movimento de pessoas e veículos, e a maioria das atividades econômicas realizadas está relacionada ao comércio, aos serviços e às indústrias. No campo, predominam os elementos naturais, como rios, formações vegetais, há menos concentração de pessoas e as construções geralmente são mais afastadas umas das outras. As atividades econômicas desenvolvidas nesse espaço normalmente estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Conforme destacado, apesar de esses espaços, campo e cidade, apresentarem características diferentes, eles são interdependentes. Os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são o resultado da interação entre os campos e a cidade e envolvem vários trabalhadores empregados nos 3 setores da economia apresentados abaixo. Então, nós temos aí setor da economia, então primário, as atividades, composto pelas atividades econômicas comumente realizadas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Secundário, é composto pelas atividades relacionadas à transformação industrial e à construção civil. Terciário, reúne as atividades de comércio e prestação de serviços. O trabalho no campo e na cidade. No campo, espaço rural, o trabalho está diretamente relacionado às atividades de cultivo da terra, agricultura, de criação de rebanhos, pecuária e ao extrativismo. Essas atividades evoluíram ao longo do tempo graças às novas tecnologias. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. Alguns instrumentos rústicos, como o arado feito de madeira ou ferro movido por tração animal, ainda são utilizados até os dias atuais em pequenas propriedades. Atualmente, outras tecnologias têm sido utilizadas para preparar a terra, plantar e colher. Na pecuária, ou seja, na criação e reprodução de animais destinados à produção de alimentos e matérias-primas, também ocorre a utilização de novas tecnologias. A chegada da tecnologia no campo reduziu os postos de trabalho, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2015. A maior parte da população brasileira reside no campo. Nas cidades, as principais atividades econômicas realizadas são as ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Como exemplos de serviços, temos bancos, escolas, administração pública, clínicas médicas, etc. Há também em muitas cidades atividades industriais nas quais são produzidos alimentos, automóveis, vestuário, etc. A tecnologia é também utilizada nas atividades das cidades e tem alterado as relações de trabalho. Muitas atividades são substituídas por máquinas, como, por exemplo, o trabalho em agências bancárias, que foi reduzido pelos caixas eletrônicos. Tanto na cidade quanto no campo, a ciência e a tecnologia vêm proporcionando mudanças na maneira de trabalhar. Para saber mais, para compreender melhor as atividades desenvolvidas no campo e na cidade, assista ao vídeo. Aí tem um link para vocês acessarem. Atividades. Número 1. Observe a tirinha e responda. Então, aqui nós temos uma tirinha. Por meio do trabalho no campo,
surgem vários produtos vindos do cultivo da terra e da criação de animais. Então, aqui a gente tem a pecuária, a criação de animais, né? A agricultura, cultivo da terra. Letra A. Quais são as atividades econômicas realizadas no campo? Letra B. Quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? Então, na letra A, está perguntando quais são as atividades econômicas realizadas no campo: agricultura, pecuária e extrativismo. Letra B, quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? Então, verduras, legumes, frutas, ovos, leite, queijo, carnes, como carne bovina, carne suína, carne de frango também, né? Aves, feijão, milho, peixes, etc. Número 2. Observe as imagens. Elas representam formas de trabalho realizadas nas cidades. Então, a gente tem aqui, vamos observar. A partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizadas: produção de grãos, atividades industriais, criação de rebanhos, atividades comerciais, serviços médicos, serviços bancários. Então, aqui nós estamos observando, né, a cidade, a cidade, os prédios, né? Aqui a gente tem os carros, o sinal de trânsito, né? O semáforo, né? As pessoas andando para lá e para cá, pessoas sentadas na praça, né? Então, a gente está observando aqui que é uma cidade. Então, a partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizadas. Então, aqui, mais de uma, né? As possíveis formas de trabalho realizadas. Então, produção de grãos? Não. Mas atividades industriais? Sim, na cidade tem. Atividades industriais. Criação de rebanhos? Não. Atividades comerciais? Sim, né? Várias atividades comerciais. Serviços médicos? Também. Serviços bancários? Também. Então, você vai marcar atividades industriais, atividades comerciais, serviços médicos e serviços bancários. Número 3. Agora é sua vez de refletir sobre o seu local de vivência e responder as questões. Letra A. No município onde você vive, predominam características do espaço urbano, cidade, rural, que é o campo, uma mescla entre campo e cidade. E aí você vai marcar se predomina onde você mora, se predomina as características mais da cidade, né, que é o espaço urbano, você vai marcar se é rural, é o campo, ou se é uma mescla entre campo e cidade, um pouquinho de cada. Letra B. Quais as formas de trabalho realizadas por seus familiares? Elas te levam a constar que tratam-se de atividades comuns ao campo ou à cidade? Então, as atividades que a sua família, os seus familiares realizam, você pensa que são atividades do campo ou são atividades da cidade? São atividades comuns ao campo ou são comuns à cidade? Então, você vai responder nesse espaço aqui. E aqui você vai marcar com X se no município onde você vive predominam as características do espaço urbano, rural ou uma mescla entre campo e cidade. Então, nós encerramos a semana 1 de Geografia do 4º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e deixe também o seu like, ele é muito importante.